Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa grande saga militando nos gráficos de controle e no controle estatístico de processos. O tema da nossa aula 6 é falar sobre capacidade de processo. Tá? Capacidade do processo, pessoal, é bem diferente de falar de controle de processo. Ora, peraí então, por que a gente está estudando capacidade do processo se o tema da nossa disciplina é controle estatístico de processo? Porque o maior erro que se pode cometer, pessoal, é achar que o CEP se limita única e exclusivamente a cartas de controle. Ok? A gente tem que também ter outras ferramentas à mão para analisar o processo. E a capacidade do processo, os cálculos de capacidade do processo, são extremamente úteis nessas ferramentais que a gente está desenvolvendo a cada aula aqui dentro do curso. Bom, capacidade do processo pode ser então descrita como estudo de capabilidade do processo que tem por objetivo verificar se um processo estatisticamente estável atende às especificações da engenharia do produto ou se há geração de itens não conformes. Tá ok? Bom, pessoal, olha só. Primeiro ponto, para se falar em capacidade do processo, a gente tem que ter na mente que o processo tem que estar sob controle estatístico. Se o processo não estiver sob controle estatístico, tá? Não há sentido em olhar para a capacidade do processo. Ok? Bom, fizemos a carta de controle, o processo está sob controle estatístico. E agora? Agora a gente vai falar se o processo é ou não é capaz de atender às especificações, seja ela do cliente, seja ela da engenharia do processo. Normalmente, quando uma empresa fornece para um outro cliente, uma outra empresa como cliente, tá? As especificações do produto são dadas por esse cliente. Ok? Então, vamos imaginar, eu estou fornecendo para-brisa para uma montadora de automóveis. Então, as dimensões desse para-brisa, que o vidro tem que ter, tá? E a especificação da variabilidade que ele pode ter, quem vai dar, tá ok? É o meu cliente. Agora, supondo, eu estou fabricando barras de sabonete, que eu vou mandar para o mercado varejista. Não dá para perguntar para cada pessoa qual é o tamanho ideal de uma barra de sabonete que ela quer. A empresa ia ficar louca se fizesse isso. Ia ter que fazer um sabonete para cada um. Cada um ia querer um tamanho diferente, uma cor diferente. Então, quando isso ocorre, quem determina esses parâmetros de processo, né, onde está o limite de especificação do processo, é a engenharia do processo, o departamento de engenharia da empresa que vai dizer. Até porque, geralmente, esses produtos que vão para varejistas têm que cumprir uma série de normas, tá? Legais, em termos de variação, em termos de peso líquido, quantidade mínima, tá? E então a gente tem uma especificação sempre a ser atingida. Mas só que normalmente no mínimo, né? E no máximo não tem? Lógico que tem, a engenharia de processo vai dar, porque senão a empresa vai estar perdendo dinheiro, vai estar colocando lá mais produtos do que o cliente está comprando. Apesar do cliente falar, pô, jóia, ó, estou comprando aqui uma garrafinha d'água, está falando que vem 500 ml, vem com 520, eu ganhei 20 ml, que bom, tá? Mas uma empresa não consegue se manter no mercado competitiva fazendo isso, ok? Bom, a análise de capacidade ela vai ser efetuada mediante o cálculo e interpretação de índices específicos para essa finalidade, tá? Como eu falei para vocês, o processo tem que estar sob controle. E o processo vai ser encarado como um processo normal. Então, a capacidade do processo, ou então, como está ali no slide, vocês vão ver também, muitas vezes, dentro da literatura, o termo capabilidade de processo. Tá? Isso vem do inglês capability. Tá? Então, a gente deu uma portuguesada e virou capabilidade de processo. Agora, capabilidade e capacidade de processo, praticamente a mesma coisa. Tá? O que muda, pessoal, porque há às vezes uma confusão muito normal de acontecer também, tá? Porque no português a capacidade nos remota, né, a quantos produtos que um processo consegue fazer,
E a capabilidade está naquela questão de se ele consegue ou não atingir ali um limite de especificação. Tá ok? Perfeito. Passando então para uma distribuição normal, a gente vai ver, tá, se os limites de especificação dados ou pela engenharia do processo ou pelo cliente estão de acordo com as variações naturais que o meu processo tem que ter. Para isso, então, surge um índice chamado índice CP. Tá? Esse índice é calculado em função da diferença entre a especificação do processo, né, do LSE e do LE. O que é o LSE? É limite superior de especificação. O que é o LE? É limite inferior de especificação, dividido por 6 sigma. O sigma é o desvio padrão do processo. Tá? Para que o processo seja considerado capaz, esse CP tem que dar maior que 1,33. Ok? Bom, aqui eu tenho uma figura bem animada que demonstra, né, como que acontece com um aumento do incremento aqui de CP, quando o CP vai aumentando o valor, como a distribuição normal vai ficando mais delgada, né, mais magrinha e mais alta, e o processo vai ficando dentro dos limites de especificação. Então vocês podem notar aqui, ó, conforme a curva vai, né, ficando mais magrinha, o CP acompanha esse mesmo processo desse jeito, tá? E aqui eu tenho uma tabelinha que mostra por que tem que ser 1,33, tá? De onde surge esse 1,33? Esse 1,33, porque como é uma comparação entre desvio padrão, uma comparação de variabilidade, tá? Quando o CP é maior do que 1,33, eu tenho aqui, em média, uma proporção de não conformidade do processo, tá, menor ou igual a 64 ppm. Nesse caso, ppm são peças por milhão. Então, quer dizer que eu estou fazendo 64 peças defeituosas para cada 1 milhão de peças produzidas. Tá? Mas existe uma outra classificação, que é quando o CP é menor do que 1,33 e maior ou igual a 1. Quer dizer, ele está ali no limite, né? A gente pode olhar ali novamente, rapidinho aqui no CP, que quando o CP é igual a 1, quer dizer que o 6 sigma é igual à diferença entre as especificações. Vamos voltar aqui. Opa. Quer dizer, então, que essa distribuição, pessoal, está igual à especificação aqui. O processo está em cima. Mas como se trata de uma distribuição normal, eu posso dizer, então, que quando ele está entre 1 e 1,33, eu vou ter entre 64 ppm, 64 partes por milhão, tá? E 0,27%. 0,27%, pessoal, olha só como é que aumenta. Dá 2.700 ppm, tá? Quem não lembra, passar de ppm, tá ok? De porcentagem para ppm é só você multiplicar por 10.000, tá? E o processo incapaz é aquele processo que tem CP menor do que 1, tá? E aí você tem mais 0,27, aí não tem como contabilizar, depende do seu CP. Tá certo? Mas tinha um pequeno problema com o CP. O CP, para dar esses valores corretos, o processo tem que estar centrado na especificação. Ou seja, quando a média do processo bate em cima com a média da especificação. E nós sabemos que nem sempre é o caso, tá? Para isso, então, foram criados mais 2 índices, que são resumidos no que a gente chama de índice CPK, tá? O índice CPK, ele é recomendável a sua utilização quando a gente estiver trabalhando, principalmente com especificações bilaterais, ou seja, quando eu tenho maior ou menor, tá? Ou por impossibilidade física ou custo excessivo, quando a média é deslocada. Aqui mostramos aqui essa figura, esse GIF animado, que demonstra bem essa ideia do CPK, tá? No caso aqui da figura à direita, que eu tenho aqui, ó, o que ocorre? Vocês podem observar que o 6 sigma dela, a variação dela aqui, não é maior do que a especificação, tá? O que ocorre então? Se eu calculasse CP nesse caso, moçada,
ia dar, às vezes, maior do que o 1,33. Eu saí todo feliz e contente. Ó, meu processo é capaz, ó, bate no peito e tal. Mas eu estaria fazendo peças, ó, para fora da especificação. Tá? Por esse problema do CP, eu tenho que calcular o CPK. Na hora que eu calculo o CPK, eu consigo enxergar que eu tenho um percentual de peças fora da especificação e que eu tenho que trazer essa distribuição para a esquerda, tá? Aqui eu tenho, na verdade, a minha esquerda aqui da figura, tá ok? Eu vou ter aqui a distribuição toda maior do que os limites de especificação, porém, só um dos lados, né? Só o limite inferior ali, à esquerda, que eu estou ultrapassando, né? Da direita, não. Então, eu não preciso mover como é esse exemplo daqui, eu preciso só diminuir a variabilidade. E, novamente, aqui na figura mostra o comportamento, né, da distribuição normal conforme a variação dos valores de CPK. Ah, mas como que eu calculo o CPK? Bem simples, tá? O CPK, ele vai ter um CPK para o mínimo, tá? Ou seja, para o lado inferior da especificação e outro para o lado superior da especificação, tá ok? Mesma questão do CP, não muda nada, a interpretação tem que ser maior que 1,33, tá? Esse número é para chegar na questão dos 64 ppm. É a relação de desvios padrão que eu tenho que ter para dar aqueles 64 ppm. Bom, e quem que é o CPK? O CPK, pessoal, seria mais ou menos como um CP crítico, entre o inferior e o superior. Então, seria o valor mínimo que eu teria do CPI e do CPS, tá? Vamos olhar aqui. Só no CPI vai ser a média do processo menos o limite inferior de especificação dividido por 3 vezes sigma. Superior, olha como é que eu inverto aqui, tá? Há uma inversão, então. Sai o limite inferior de especificação, entra o superior de especificação. E a média lá no final, hein? Então, eu tenho aqui 3 desvios padrão, de novo, para calcular. Quem tiver o menor valor aqui, tá? É o que eu vou analisar. Quem apresentar o menor valor tem que ter, mesmo assim, um valor superior a 1,33 para que eu diga, não, seu processo é capaz, tá? E quem também do CPI ou do CPS apresentar o menor valor é onde eu estou tendo a maior perda de peças, tá? Sempre o nosso velho bom exemplo aqui nas nossas aulas para a gente poder ilustrar e ver como é que isso faz na prática, tá? Como é que acontece no dia a dia. Então, o exemplo é que o fabricante de refrigerantes deseja saber se o seu processo é capaz de cumprir as especificações da engenharia do processo, tá ok? O produto a ser analisado são latas de refrigerante, cuja especificação é de 355 mais ou menos 10 ml, tá? Qual que é o problema? Se der abaixo de 345, a empresa de refrigerante toma uma multa, tá? Se der acima de 365, ela está perdendo dinheiro e às vezes até não consegue nem fechar a lata ou transborda e perde refrigerante. Então a gente quer saber se está se é capaz ou se não é capaz de atender essas especificações, tá? Notem que o ensaio, né, de dados coletados é bem parecido para fazer uma carta de controle. Foram 20 subgrupos com 5 amostras cada. Então aqui eu tenho a minha tabelinha, né? A cada tempo, hora na verdade, né, foram retiradas 5 latinhas aqui, demonstradas por x1, x2, x3, x4, x5, são os valores das latinhas. Calculou-se a média e a amplitude de cada subgrupo. Primeira coisa que nós vamos fazer, uma carta de controle. É um gráfico de controle ali. Aí eu olho para esse gráfico, pessoal, processo sob controle. Beleza, então eu posso prosseguir. Se eu olhasse para esse gráfico de controle aqui e visse aqui um ponto fora, ou então alguma regra adicional que eu já tenha, porventura, adotado, já tenha estabelecido no sistema, e demonstrasse o processo fora de controle, eu não iria mais fazer nada, tá? Iria parar no mesmo ponto porque eu estou notando que o meu processo está sob a ação de causas especiais. Aí eu teria que retirar aquelas causas especiais para poder, aí sim, analisar a capacidade da carta. Ou melhor, capacidade do
processo, né? Estimei o desvio padrão, tá ok? Faça aquela estimativa pelo aquele fator D2 tabelado, sem problemas maiores, né? 4,07. E aí calcula aqui o meu CP, o CPS e o CPI, tá? Então, olhando para esses valores, como todos aqui, o menor valor aqui, que seria o CPI, eu poderia considerá-lo como sendo meu CPK, tá? Ele seria o meu CPK, beleza? O meu menor valor, tá? Mas é tão pequena essa variação que isso pode ter causado por um simples arredondamento, né? Questão de arredondamento matemático, tá? Então, na verdade, todos os valores se encontram iguais, o que demonstra que o processo está centrado, tá? Quando ele fala que o processo se encontra centrado, quer dizer, então, que a média do processo bate com a média da especificação. Mas, no caso aqui, o processo é incapaz. Por quê? Porque deu menor do que 1,33, tá ok? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui o gráfico de um histograma dos dados do processo, tá? Com as marcações, limite superior e inferior de especificação, e eu consigo notar que realmente, ó, na hora que eu faço meu diagrama de frequência, aqui, meu polígono de frequência, ele sai para fora dos limites de especificação. Mas quanto que sai? Sai pouco? Sai muito? Bom, a gente pode utilizar a nossa velha amiga distribuição normal para fazer isso, tá? Aquilo que vocês viram lá em estatística. Vou utilizar um Z-score, tá? Para poder calcular o percentual de latas de refrigerante que estão saindo acima da especificação e abaixo da especificação. Tá ok? Aqui, então, eu adaptei uma formulazinha para o Z-score, né? Fica praticamente aquela fórmula de CPI e CPS, mas só que para um sigma só. Utilizo o sigma que eu determinei, o LSE de 365, né? Menos a média de 354. Dá um Z-score de 2,49. Vou lá para determinar essa área, tá? O Z-score, no caso aqui eu usei uma tabela reduzida, que só pega metade da curva, tá? Então, esse valor provém de uma tabelinha de Z-score reduzido, por isso que está com 0,4936 e por isso que eu estou tirando de meio, tá ok? E aí eu vou chegar no valor de 0,0064 ou 0,64%. Então, né, o Z-score superior quer dizer que eu estou fabricando 6.400 latinhas de refrigerante acima da especificação para cada 1 milhão de latinhas que eu produzo, tá ok? Vou fazer para a parte inferior, tá? Mesma coisa. Calculo da mesma maneira, assim como no CP inverto, né? A média está de um lado, eu passo para o outro, tá? Um sigma só. Aqui dá 2,42. Vou na mesma tabelinha para achar o Z área. E aqui, ó, 0,4922, que eu tenho? 0,78% ou 7.800 ppm de latinha abaixo da especificação. Somando-se os dois, eu tenho, então, 14.200 ppm, tá? Pô, mas 14.200 latinhas no milhão não é tanta latinha assim. Ah, é. Pode acreditar que é. Ainda mais se a produção for alta, se o volume de produção é elevado. As perdas são enormes, pessoal. A gente está falando que ele trabalhar com 63, né? Nós estamos com 14.200. Está muito alto, tá? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o fabricante de latinhas, ele foi lá e viu que existia uma variabilidade excessiva do processo. Nesse caso aqui, é interessante a gente ver que o processo não está sob causas especiais de variação, tá? Eles só são causas naturais de variação. Aí chamou-se a engenharia, o pessoal se reuniu, olhou e falou, aquela máquina ali, aquela máquina lá, faz um ajuste aqui, né? Fecha a válvula, tira isso, coloca aquilo, ajeitaram o processo e diminuíram a sua variabilidade. Foi feita uma redução de variabilidade, tá? Da variabilidade natural, da variabilidade de causa comum, não é causa especial não, hein, pessoal? Porque o processo está sob controle, tá? Reduziu-se a variabilidade e vamos fazer um novo ensaio. Vamos ver se vai dar certo agora, tá? Primeira coisa, dos dados novos, eu faço uma
carta de controle aqui, um gráfico de controle de processo, né? Olha, tá realmente sob controle? Opa, tá sob controle, beleza. E vocês podem notar que nesse caso aqui, olha, tá uma variação até muito baixinha, né? A carta já deu essa pista, diminuímos a variação. Olha só que interessante, tal. Se vocês compararem esses limites com o da amplitude anterior, vocês também vão notar essa diminuição, tá? Para esse ponto. Estimei, ó, caiu até que drasticamente, né? O desvio padrão lá estava na casa de 4, agora está dando na casa de 2. Tá, ok? Então houve uma diminuição boa de variabilidade aqui. Calculo CP, CPS e CPI. Tá? Nesse caso agora sim, eu vou pegar o meu CP mínimo aqui, que é o CPS, ó. 1,55. Então, o CPS, tá? Ele é agora aqui o meu CPK. Tá? Porque ele é o menor valor. Como deu acima de 1,33, então o processo é capaz, pessoal. Consegue atender essa especificação. Mas como, olha, eles não são iguais, dão 1,60, 1,55 e 66. Quer dizer que esse processo, a média dele, não está centrada, tá? Ou seja, a média do processo não bate com a média da especificação. Por esse histograma aqui, eu já consigo ver, né, que existe realmente um leve deslocamento da distribuição, tá, para o lado direito, né? Aqui, ó, ele está tendendo mais para o limite superior do que para o limite inferior, tá? Mas como nós não temos nenhuma área fora, não chega a ser um problema. Vou lá, utilizando novamente a minha velha amigona, distribuição normal, calculo os percentuais. E agora eu vejo que dá tudo zero, tá? Não tenho nenhum tipo de perda de processo, nem acima do limite superior de especificação, nem abaixo do limite inferior de especificação. Tá ok? Então, esse aqui foi os dados sobre capacidade de processo. Tá? Na nossa próxima e última aula, nós vamos falar sobre o famoso MSA, ou análise dos sistemas de medição. Forte abraço a todos e aguardo vocês!